O filósofo conservador Edmund Burke tem uma frase que define muito bem o Brasil. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E eu te pergunto, você sabe quem foi Irineu Evangelista de Souza? O maior empreendedor da história do Brasil sofreu com o peso do Estado, por ser contrário à escravidão e ver na iniciativa privada e no indivíduo o caminho para desenvolver o Brasil. Essas ideias parecem óbvias agora, mas tudo isso aconteceu há quase 200 anos. Hoje eu vou falar sobre a história do Irineu, o Barão de Mauá. Irineu nasceu numa família pobre do Rio Grande do Sul. Órfão de pai, se mudou aos 9 anos para o Rio de Janeiro para trabalhar como caixeiro, uma espécie de comerciante. Aos 12 anos, ele já era gerente da maior empresa atacadista da cidade. E aos 16, virou sócio, uma carreira astronômica, digna de um gênio dos negócios. Porém, o dono da empresa contraiu uma grande dívida e a vendeu para um escocês chamado Richard Carruthers. E o que parecia um péssimo negócio foi a grande sorte do Irineu. Com o empresário, ele aprendeu a falar inglês e também sobre o liberalismo com as obras de Adam Smith e John Stuart Mill. Aos 23, foi a uma viagem de negócio até a Inglaterra, onde viu como a sociedade de mercado funcionava e voltou com a determinação de trazer a indústria para o Brasil, um país que até então só dependia do agronegócio. Tomou um gigantesco empréstimo e montou a primeira fundição e estaleiro do Rio de Janeiro. Aquilo foi um choque de tecnologia para o Brasil. O Irineu começou a construir barcos a vapor, em um país que só tinha barcos a vela até então. Apesar de ser um cara paz e amor e contrário à Guerra do Paraguai, os seus barcos usados pelo nosso exército foram decisivos para a vitória brasileira. Ele também fez a primeira ferrovia do Brasil para escoar os produtos nacionais para exportação e montou o maior banco privado da época, trazendo dinheiro barato da Europa para financiar negócios brasileiros. Mas o que me deixa mais admirado no Mauá é que seus negócios tinham como principal objetivo melhorar a vida das pessoas. Um dos seus trabalhos mais relevantes foi canalizar as águas do Rio Maracanã, porque naquela época não havia água encanada no Brasil. Naquela época, né? Outra medida do Mauá foi trazer a iluminação a gás para o Rio de Janeiro. Todos os anos eram mortas 250 baleias para iluminar os postes. Além da consciência ambiental, o Rio foi a primeira cidade a ser iluminada no Brasil. E por seus valores liberais, o barão não usou nenhuma mão de obra escrava. No início dos negócios, ele trouxe cerca de 300 funcionários ingleses, que depois treinavam os brasileiros livres para trabalharem na indústria, numa época que o escravismo era a regra. Ele chegou a comprar um engenho de açúcar e, com a tecnologia que trouxe da Inglaterra, transformou no primeiro engenho a vapor do Brasil. De quebra, ainda libertou e empregou os 28 escravos que trabalhavam lá. Ele já entendia há 200 anos que o que libertava as pessoas e construiu uma nação é o emprego e a livre iniciativa. Uma ideia que a esquerda até hoje não consegue entender. Quando eles defendem dificultar a vida das empresas, demonizar o criador de riquezas e achar que os mais pobres precisam depender dos programas sociais estatais, eles estão defendendo uma escravidão moderna. E assim como os empreendedores sofrem até hoje o peso do Estado, com o Mauá não foi diferente. Ele já havia se tornado o homem mais rico do Brasil e a sua mentalidade começou a incomodar as velhas oligarquias do país, que defendiam o trabalho escravo e viam na indústria um inimigo ao agronegócio, que é uma bobagem. E como as oligarquias tinham um grande poder político e presença no parlamento, várias legislações que atrapalhavam o Mauá foram aprovadas. Redução de taxa de importação, que só beneficiava o agronegócio, restrições ao mercado financeiro que quebraram os bancos privados e ainda por cima atearam fogo no seu estaleiro. Com todos esses ataques, o Irineu acabou tendo que vender as suas empresas para quitar os prejuízos causados pelo governo. E o Brasil perdeu a oportunidade de desenvolver um mercado sólido e instituições prósperas. Infelizmente, não foi a única vez que isso aconteceu. Até hoje, a mentalidade de um governo centralizador dificulta a vida do empreendedor. Prosperam os muito determinados ou aqueles que são amigos do governo. Basta ver os últimos anos do governo do PT. Agora, o Brasil tem a oportunidade de resgatar os valores de modernização defendidos por Mauá, com as reformas econômicas que estão acontecendo, mas com a mudança de valores das pessoas, que estão acreditando mais no indivíduo e menos no governo. Pessoal, sou Felipe Sabará, presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo. Se você quiser receber meus vídeos e conhecer mais sobre o meu trabalho, é só me mandar um WhatsApp no número aqui embaixo ou clicar no link nos comentários. Valeu!